Sistema de equação do primeiro grau com a Giza aqui no canal do professor Marcos Aba. E hoje você vai aprender como faz a representação gráfica para encontrar a solução de um sistema. Olha aqui então, eu tenho um sistema aqui com um sistema com duas equações e cada uma com duas incógnitas. E agora, qual o primeiro passo para fazer essa representação? Deixa eu perguntar uma coisa, estou lembrando aqui. Você sabe fazer a resolução de um sistema de equações por meio da substituição ou da adição ou da comparação, que são métodos algébricos? Já sabe, né? Então aqui é agora o geométrico, que a gente vai fazer o gráfico. Sem aqueles outros da substituição lá. Antes que você fale, ué, Giz, mas você não está fazendo daquele jeito? Não. Então, para fazer o gráfico, geometricamente, para eu resolver geometricamente, eu vou fazer um esquema fazendo uma tabelinha, ó. Vou fazer uma tabelinha aqui para cada uma das equações, começando por essa daqui. Aí você coloca alguns valores para x e com isso você descobre quais são os valores de y. Aí você escolhe quais valores de x você pode colocar. Eu vou colocar, por exemplo, vou colocar 2 e 3. Por que que eu vou colocar 2 e 3? Eu escolhi esses números tão próximos, né? Produção, qual número você colocaria? Menos 1 e 2. Menos 1 e 2, ó. E você aí em casa, qual número colocaria aqui no valor do x? 0 e 4, sei lá? Então, agora que eu escolhi quais dois números eu coloco para x, eu descubro o valor de y correspondente. Então, atenção. Se eu trocar o x por 2, ó, 2 menos quanto que dá 2? Fala aí. Vai ser 0, né, gente? 0, ó, porque 2 menos 0 dá 2. Agora, vamos trocar o x por 3. 3 menos quanto que dá 2? 3 menos 1. Muito bem. Então, o x ali, o y ali vai ser 1 quando o seu x for 3. E veja que aqui eu formei dois pares ordenados. Aqui é o par ordenado 2 e 0, lembrando que sempre é o x primeiro e depois o y correspondente. E aqui eu formei o par ordenado 3 e 1. Dois pares ordenados, ok. Agora eu vou fazer o mesmo, uma tabelinha também para a segunda equação. Então, valor de x, valor de y. Você pode escolher quais valores, pode usar os mesmos, pode colocar outros distintos, você que escolhe. Vamos colocar distintos. Aquela hora falou quanto, produção? Menos 1 e 2, né? Não, mas não vou colocar os mesmos da produção, vou colocar outra aqui, deixa eu ver. Vou colocar o 1 e o 4. Vou variar um pouquinho, deve ficar 1, 2, 3, 4. Tá, agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa daqui que eu estou trabalhando na segunda equação. Se você faz cálculo mental, não precisa ficar reescrevendo, mas eu vou deixar o registro aqui para você observar. Então, trocando x por 1, ó, vai ficar 1 mais 3y igual a 10. 3y igual a 10, esse 1 que está mais passa menos, que vai ser 9 aqui, né? Então, eu cheguei que 3y é igual a 9, então y vai ser 9 dividido por 3. Então, você vai encontrar que y é 3. Então, quando você trocar o x por 1, o y vai resultar em 3. Quando você trocar o x por 4 agora, ó, vai ser 4 mais 3y igual a 10. 3y igual a 10 menos 4. 3y igual a 6, então y igual a 6 dividido por 3, que y vai ser igual a 2. Aqui o y vai ser igual a 2, ó. 0, 1, 2, 3. Deu coincidência, né, gente? Nem sempre. Tem que dar assim. Enfim, eu tenho agora mais dois pares ordenados referentes à segunda equação. E agora nós vamos montar o plano cartesiano. Procure uma régua aí, porque quanto mais preciso você faz, né, o resultado, você vai chegar ali certinho no ponto. Então, vamos lá. Tenho que marcar o eixo horizontal, que seria o eixo das abscissas, que seriam os valores de x, e depois o vertical, que seriam os valores para y. Agora você faz as divisões corretamente, por isso que precisa de uma régua, né, gente? Não vamos sair fazendo tudo de qualquer jeito, ó. Então, aqui y, 1, 2, 3 e 4, para baixo do eixo os negativos. E aqui no x, os positivos à direita. 1, 2, 3 e 4.
Ah, nem preciso marcar o lado negativo, que não tem nada negativo ali, eu não fiz. 1, 2, 3 e 4. Muito bem, vamos lá. Agora eu vou marcar então aqueles pares ordenados, 2 e 0. Veja que como o 2 é do x e o 0 é do y, eu teria que ligar esse 2 do x com o 0 do y, ser em cima do eixo. Então eu marco bem aqui em cima do eixo. 3 e 1, então seria 3 de x ligados com 1 de y. 1 de y. Se estiver meio torto, alguém fala aí pra mim que tá torto, tá? Aqui na... Até que ficou bom. Aí, pronto. Agora que eu tenho os 2 pontos, porque com 2 pontos, no mínimo, aqui eu consigo determinar uma reta. Ó, faço a retinha aqui, vermelhinha. Então, essa reta é uma reta correspondente à primeira equação. Agora, vamos fazer o mesmo com a segunda equação. Tem os pares ordenados, 1 e 3. Lembrando que é 1 de x e 3 de y. Ó, 1 de x, ele vai subir lá com o 3 de y aqui. E 4 e 2, 4 de x com 2 de y. Vamos fazer na régua aqui agora. Com 2 de y. Eita, será que deu um pouquinho torto, produção? É possível, né, que tenha ficado fora. Aqui, ó, vamos ligar. E você já consegue observar uma coisa aqui, eu fazendo a ligação. Olha aí, gente, o que aconteceu? Aconteceu que aqui nesse ponto, que é o ponto referente a 4 das abscissas com 2 da ordenada, deu o cruzamento das duas retas. Então, quer dizer que aqui nesse ponto do cruzamento é onde apresenta-se o conjunto solução. Então, já tem o conjunto solução, que ele é 4 e 2. Aí você poderia vir aqui e já colocar solução igual, abre chaves, 4 e 2. Aí ficaria assim, gente. Mas o que significa esse 4 e esse 2? Significa que se você colocar no lugar do x o 4 e no lugar do y o 2, a equação vai ser validada, ó, testa. 4 menos 2, 2. Na de baixo também tem que ser o mesmo nas duas equações. 4 mais, aqui 3 vezes 2 dá 6, mais 6, 10. Pronto, validou. Então, isso aqui é o resultado que satisfaz as duas equações ao mesmo tempo. Não pode ser, só valer a de cima e a de baixo, não. E outra coisa que você deve observar é o seguinte, quando você faz um método aqui gráfico, representação gráfica, sempre vai ter o cruzamento quando você tiver uma única solução. Marca bem aí. Uma única solução que satisfaz o sistema, você vai ter as duas retas se cruzando em um único ponto. Então, aqui, veja que as retas são concorrentes. E nesse caso, já aproveitando, falando para vocês, nós temos aqui um sistema que pode ser classificado em sistema possível, determinado e determinado. Ou a gente também chama, de um modo carinhoso, SPD. Tá bom? Porque ele tem uma única solução, um cruzamento aqui, né? Um ponto que se cruza. Agora, já aproveitando e falando dos outros, se você estiver aí resolvendo um sistema, né, do método gráfico, a sua reta, as duas retas no caso, forem paralelas, é porque elas não se cruzam. Aí você terá um sistema impossível, ou seja, não tem solução. Não é possível encontrar nenhum valor de x e y que satisfaça lá a sua equação ao mesmo tempo, as duas equações. Certo? E um outro caso que pode acontecer é quando o sistema ele vai ser possível, só que indeterminado. Gis, mas quando que acontece isso? Quando as retas forem coincidentes, quando elas tiverem todos os pontos em comum. Então, tem infinitas soluções. São 3 casos que podem acontecer com os sistemas. E se você quer ver os detalhes de como ficam os outros casos, eu deixo aqui o link para você assistir a aula lá no canal da Giz, porque aqui no canal do professor Marcos Aba eu fiz a resolução, a representação gráfica de um sistema cujas retas são concorrentes e por isso o seu sistema é classificado em possível e determinado. E se você gostou da aula, não esquece de deixar aquele like aqui no canal do professor Marcos Aba, de se inscrever no canal caso ainda você não seja inscrito. E eu vejo você na próxima aula. Tchau!